E aí, gente, voltamos com a parte 3. Talvez a nossa última parte aqui, eu espero. É muito assunto. Gente, essa prova vai ser aterrorizante. Porque é muito assunto. E eu quero falar uma coisa pra vocês. Gente, eu li a apostila toda, mas eu falo apenas daquilo que eu entendi, tá bom? Realmente é muito assunto, porque nós temos outras matérias, então não tem como eu saber tudo. Então eu tô falando aqui pra vocês o básico do básico, que eu achei mais importante na minha visão, tá certo? Então é bom que você estude para que, se você achar outra visão, se você interpretar de outro jeito, aí é outra história, entendeu? Mas vamos lá, a gente parou no outro vídeo sobre responsabilidade objetiva, que eu já falei pra vocês, contei a historinha do policial. Se você não viu, você precisa ver urgentemente, pelo amor de Deus. Certo? Agora a gente entrou para as teorias da responsabilidade civil do Estado. Lembrando que a primeira teoria que a apostila vai apresentar pra gente aqui na página 331 é a teoria do risco administrativo, que por sinal é uma teoria que está na nossa Constituição, tá certo? Está no artigo 37, inciso 6 da Constituição, que fala da teoria do risco administrativo. O que é isso? Essa teoria vai dizer o seguinte, que o Estado, ele é muito poderoso. O Estado, ele é maior em todas as coisas, ele tem mais bens, ele tem mais poder econômico, ele tem mais tudo. Então, ele vai responder por vários riscos e por riscos muitos maiores do que uma empresinha pequena, por exemplo, certo? Então, já que ele vai correr muito mais risco e riscos muito maiores, de danos muito maiores, ele deveria se responsabilizar. O ente público deveria se responsabilizar pelos danos causados aos terceiros. É isso que essa teoria do risco vai dizer. Ela tem esse nome e é exatamente isso, entendeu? O Estado, por ser poderoso, ele vai correr mais riscos do que os outros órgãos pequenos, empresas pequenas, do que o cidadão comum. Ele vai ter muito mais riscos, ele vai ter muito mais pedidos de dano, certo? Então, já que ele é maior, ele é mais poderoso economicamente, ele deveria se responsabilizar objetivamente pelos danos causados a terceiros, sabe? A pequenas empresas, ao cidadão comum, coisa e tal. Uma observação. Ele vai se responsabilizar por tudo. Porém, é aceita a exclusão da responsabilidade a partir do momento que não é comprovado a responsabilidade do Estado, entendeu? A partir do momento que você vai lá e você não consegue provar realmente que teve um dano, teve uma causalidade, entendeu? Teve ali uma conduta incorreta. Então, pode ser excluída a responsabilidade do Estado, se por acaso isso acontecer, ok? Aí nós vamos ter também na nossa próxima página a teoria do risco integral. O que é a teoria do risco integral? É quando o Estado é garantido universalmente, mesmo que seja, não tenho, eu escrevo as coisas, depois eu mesmo não entendo. A teoria do risco integral é o seguinte, que o Estado, ele vai ser universal, certo? Ele vai se responsabilizar por tudo, mesmo que não tenha os três elementos, principalmente o nexo causal. Mesmo que não tenha isso, ele vai ser responsável pelo dano que aconteceu, tá? Na teoria do risco administrativo, tem que ter os três tipos de danos. Por sinal, essa teoria, tá? Ela ocorre aqui no Brasil. Preste atenção porque eu vou falar agora, pelo amor de Deus. A teoria do risco administrativo, certo? É aquela que
porque o Estado é poderoso, o Estado é mais rico, então ele precisa se responsabilizar pelos danos que os seus entes públicos cometem, ok? Ah, ok, tudo bem, ótimo. Porém, para isso, precisa ser provado a conduta, o dano, nexo de causalidade. Ah, ok, beleza, ótimo. Precisa ser provado na teoria do risco administrativo. Na teoria do risco integral, não. Se tiver faltando nexo causal, mas tiver o dano, a má conduta, o Estado, ele é responsável. Absolutamente responsável. Entendeu? Porém, na nossa apostila, na página 32, cá embaixo, presta atenção, tá até marcado. Marcaram isso mesmo aqui na apostila. Se por acaso ocorrer uma dessas 4 coisas que eu vou falar aqui embaixo, acontecer, aí vai ser o risco integral. Só ocorre o risco integral aqui no Brasil se acontecer essas 4 coisas que eu vou falar agora. Então, presta atenção. Primeira coisa. Dano decorrente de atividade nuclear exercida pelo Estado ou autorizada pelo mesmo. Ou seja, a responsabilidade é objetiva e o risco integral abarca os danos comissivos e omissivos neste caso. Então, em caso de atividade nuclear que causou algum dano, tá? E foi autorizada pelo Estado. Isso é uma loucura, mas vamos supor que aconteça. Então, isso vai ser a teoria do risco integral. Vai entrar aqui no Brasil o risco integral se acontecer atividade nuclear. Risco integral. Próximo. Dano ao meio ambiente. Quanto aos atos comissivos do agente público em relação a atos omissivos, a Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando a favor da teoria do risco integral. Dano ao ambiente público, dano ao meio ambiente. Eita, embolou tudo aqui no sério. Dano ao meio ambiente. Teoria do risco integral. Quem é que está dizendo isso? O Superior Tribunal de Justiça. Certo? Próximo. Acidente de trânsito. Acidente de trânsito decorre do seguro obrigatório DPVAT. Ressalta-se que, se nesses casos o Estado não configurar no polo passivo da ação judicial, a ação é proposta em fase de alguma seguradora que arcará com os prejuízos utilizando os valores do seguro obrigatório. Presta atenção. Em caso de acidente de trânsito, vai usar o quê? A teoria do risco integral, correto? Porque esse ressarcimento do dano vai ser decorrente do quê? Do DPVAT, certo? O próximo e último é o crimes ocorridos à base de aeronaves que estejam sobrevoando o céu brasileiro e os ataques terroristas. Oh. Então, se tiver ataque terrorista, nós estamos seguros. Mentira, não estamos. Então, a última coisa aí, a 4ª coisa, tá? Presta atenção, que pode entrar na teoria do risco integral é o crime ocorrido a bordo de aeronaves que estejam em céu, sobrevoando o território brasileiro e há ataques terroristas. Então, se houver algumas dessas 2 possibilidades, vai entrar na teoria do risco integral. Ok, queridos? Ok. Então, vamos continuar aqui na página. Continuando nessa página ainda. É muita coisa. Vocês entenderam até aí? Tá ruim de entender, né? É ruim mesmo. Mas vamos continuar. Presta atenção. Vamos para responsabilidade por omissão do Estado. O que é isso? A responsabilidade por omissão, minha gente, é quando a ausência do agente público na hora que ele deveria estar lá. Por lei, ele deveria estar lá e ele não está, certo? Isso é uma omissão. Como é que se fala?
tá lá, médico. Acontece muito isso com médicos. Você vai no hospital e era para tal médico estar atendendo, mas o médico não está lá no momento que era para ele estar lá. Acontece até de ter médico que assina lá o ponto e vai-se embora. E só volta para dar o final do plantão, como se estivesse dando plantão e não está dando, sabe? Isso é uma omissão do Estado, infelizmente cometida por quem? Pelo agente público que está trabalhando para o Estado. E se aplica a teoria subjetiva, ok? Em cima disso aqui, eu já falei sobre a teoria subjetiva, ó. Se você não assistiu ainda, você precisa assistir, tá bom? Também aqui pode ser levada a culpa anônima, certo? Que, se eu não me engano, também já falei sobre isso no primeiro vídeo. Porque a culpa anônima ela vai ser muito ligada à falta do serviço público. E sim, existe também a falta do serviço público aqui no caso da responsabilidade por omissão do Estado, certo? Então a culpa anônima é tipo, sim, vai culpar quem se não tem serviço? O serviço não estava lá, certo? Então vai estar aí na responsabilidade por omissão do Estado. O Estado também pode, gente, criar situações que façam com que a pessoa se depare nessa situação de dano por omissão do Estado. Um exemplo... não, esqueça. Esqueça tudo o que eu falei. Vamos continuar aqui. Esqueça o que eu falei, esqueça. Vamos continuar aqui. Os elementos... sim, pode acontecer também isso que eu tava querendo falar aqui, mas eu não vou falar agora, porque senão vai dar confusão. Não vou falar agora não, é depois que eu tenho que falar. Então, a responsabilidade por omissão é a ausência do agente público na hora que ele deveria estar lá e ele não está lá, ok? Os elementos que é necessário para que haja uma responsabilidade por omissão. Primeiro, um comportamento omissivo do Estado, ou seja, a falta dele. O dano que ele causou por essa falta, né? O nexo de causalidade e a culpa do serviço público, que foi o que eu falei na instante, que envolve a culpa anônima, certo? Então, os elementos que vão compor a responsabilidade por omissão do Estado são o comportamento omissivo do Estado, o dano, nexo causal e a culpa do serviço público, certo? A culpa anônima, ok? Beleza? O Estado, ele não vai responder por fatos naturais que aconteçam. Por exemplo, se acontecer uma enchente, se acontecer um terremoto, o Estado não vai responder por isso, porque não há omissão, aconteceu, é uma coisa da natureza. A natureza é que se tivesse terremoto naquela hora teve e acabou, o Estado não é culpado por isso. O Estado também não vai se responsabilizar por danos de terceiros, entendeu? Alguém lá foi lá e fez alguma coisa que causou em algo, em uma lesão para o cidadão, alguma coisa assim. O Estado não vai se responsabilizar por isso. E também o Estado não vai se responsabilizar por atos de multidões, sabe? Vem aquela multidão lá e acaba causando alguma coisa ali para alguém, ele não vai se responsabilizar por isso, certo? O Estado ele vai se responsabilizar pelos seus serviços, não por algo que aconteceu que não está no poder dele, vamos supor assim, certo? Essa é a responsabilidade por omissão do Estado. Agora vamos continuar aqui e vamos para responsabilidade. É porque aqui está dizendo assim, responsabilidade por omissão em teoria do risco criado. Mas eu vou falar aqui sobre a teoria do risco criado, beleza? A teoria do risco criado é aquela que o Estado coloca você em uma situação de risco. O próprio Estado coloca você numa situação ruim, entendeu? Exemplo disso, presídio, o que mais? Escolas públicas, certo? Carros que estejam em departamentos de trânsito,
ou por muito tempo, ou por muito tempo não, mas assim, acontece alguma coisa, alguém assaltar, alguém escalar o carro, quebrar um vidro, sendo que todas essas coisas estão ao poder do Estado. E acaba acontecendo alguma negligência, algum dano naquele material seu que está lá. Então, isso entra dentro da teoria do risco criado, certo? Se cria ali uma situação para aquilo. Tem uma parte aqui, o segundo parágrafo, eu acho, que tem um exemplo sobre isso, que é quando se tem um presídio, um bandido foge desse presídio e acaba assaltando a casa de alguém, certo? Que mora próximo ao presídio. Então, houve uma negligência aí do Estado por não ter policiamento adequado nos presídios, sei lá o quê, que fez com que aquele preso fugisse e assaltasse a casa de alguém. Foi um risco ali que foi criado, certo? Tudo bem? Tudo bem. Aí a gente viu todas essas responsabilidades e agora a gente vai para uma parte importante, que é a parte da indenização. Claro, que é a melhor parte de todas. É uma responsabilidade. Primeiro, a indenização é uma responsabilidade extracontratual, certo? A gente vai ter um gráfico aqui sobre isso na página 336, que ele vai trazer aqui, ó, para a gente esse gráfico. Se você quiser dar uma pausa para você poder ver melhor, eu diria que você desse uma pausa, porque ele é interessante. E aqui ele vai trazer pra gente a lei, o artigo 37, inciso 6 da Constituição Federal, certo? E vai trazer alguns outros artigos aqui que fala sobre a indenização, certo? Não sei se é que eu leia. A indenização vai ser pelos danos ocorridos, isso aí todo mundo já sabe, certo? Dano, direito causado por atuação administrativa, ok? Ressarcimento pela retirada ou extinção do direito, garantia de isonomia, que é a igualdade, certo? E reparação de danos causados indiretamente. Vai ter essa reparação, minha gente, porque ele vai seguir o princípio da isonomia, que é o princípio da igualdade, tá? Para se ter uma justiça, então o Estado tem que arcar com isso aí, ok? Ainda nessa página aqui, 336, a gente vai ver responsabilidade do agente público, certo? Tá, mas aí o agente público faz o mal lá e a gente vai e aí processa o Estado e coisa e tal. Sim, é verdade, porque a vítima vai cobrar de quem? Do Estado. Mas não acha você que o agente público vai ficar livre, não vai. Porque o Estado vai cobrar do agente público, porque ele é desses, entendeu? Então a vítima cobra do Estado e o Estado vai cobrar do agente público, ok? Se o agente público tiver dinheiro para pagar os danos que o Estado pagou a criatura que sofreu lá o dano, a lesão, uma coisa, ótimo. Mas se não tiver, fazer o quê, né? Infelizmente. É como o professor falou, corre lá, aquela palavrinha difícil, que eu não vou falar o nome, porque eu não sei o nome direito. Mas o cara é pobre, não tem como pagar, ok? Aí vai vir uma parte aqui da apostila, na página 339. Gente, a apostila, ela é cheia desses trechozinhos assim, ó, de lei. É importante você dar uma olhada, pelo amor de Deus, certo? Procura essa apostila na internet. Deixa eu ver aqui. Prazo prescricional. Importante, nós falamos sobre isso, gente. Prazo, esse vídeo já tá em quantos minutos, meu senhor? Prazo prescricional. Prazo para reparação civil de dano, sabe? Houve aqueles três tipos, houve o que? A conduta, o nexo causal. Qual é a outra, minha gente? Lembra aí. Vamos, fale de vocês todos. Nexo causal, a conduta, certo? Houve a conduta, o dano, nexo causal. Houve aí esses três, aí você processou o Estado lá. Você processou não, você sofreu dano, então você vai ter 3 anos para recorrer aí a para recorrer ao Estado para poder requerer seus direitos, ok? E em caso de concurso público, você fez o concurso público lá, você não foi chamado
e ocorreu aquele negócio todo, aquela problemática. Acontece muito isso, principalmente, né, por concursos grandes, polícia militar, área da saúde, acontece de não chamar. Então, você tem aí um prazo de 5 anos para correr atrás disso aí, ok? Então, para reparação civil, reparação de danos, você tem 3 anos para recorrer. E questão de concurso, você tem 5 anos para recorrer. Tudo isso tá lá na base do Código Civil, ok? Você... Cadê? Aqui vem falando. Aqui vem falando. Código Civil 2002, no seu artigo 206, inciso 3. Código Civil, ok? No seu artigo 206, inciso 3. Você pode estar vendo sobre isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, que eu botei aqui não. Se bem que eu marquei muita coisa aqui, mas a gente já falou sobre muita coisa. Eu vou falar pra vocês um pouquinho. Eu quero que vocês leiam, se você tiver apostado, se você não leu, responsabilidade por atos jurisdicionais. Leiam. Eu não vou falar com vocês porque é um assunto meio grande, é tudo muito grande nessa apostila. Mas tem uma parte aqui na apostila. Quer ver? Quadro sinóptico, que ele fala aqui. Essa parte aqui, ó, é uma parte muito interessante, aonde vem com a apostila toda resumida aí, o significado das coisas, tá? Que vem trazendo na apostila, tudo bem resumidinho. Ó, eu marquei esses aqui porque eu achei importante. Então é bom você dar uma olhada. Eu vim falando sobre a responsabilidade objetiva e todas as coisas, tá vendo? Dá uma olhada nisso aqui. Se você não tem apostila, fala comigo que a gente dá um jeitinho, beleza? Me chama no WhatsApp ou me chama no direct desse Instagram que tá aí embaixo, na descrição, ok? Minha gente, no mais foi isso. Foi isso que eu entendi dessa apostila. No fim, essa apostila vem trazendo realmente toda a evolução aí da responsabilidade do Estado, como ele deve agir, as suas teorias, mas tudo se resume em que o Estado precisa sim assumir os danos que ele faz com as pessoas e, óbvio, as pessoas serem justas para não ficar aí ganhando dinheiro do Estado de graça, ok? Precisa realmente ter sofrido dano. E boa sorte para todo mundo. A gente tá muito no cu da cobra, meu Deus do céu, mas vai dar tudo certo, valeu? Gente, beijos e até amanhã. Amanhã vai ter revisão de Josevandro. Ai, meu Deus, meu Senhor Jesus. Mas vai estar massa. A prova dele tá muito melhor do que isso aqui. Com certeza. Então, valeu e até a próxima.